Desoneração da folha de pagamento até 2023 pode ser prorrogada hoje. E você vai ver também. Depois de receber novas doses, Rio de Janeiro retoma amanhã a vacinação contra a gripe. Começam a valer neste sábado as novas regras para não vacinados que quiserem entrar no país. China aprova pela primeira vez tratamento contra a Covid-19. E ainda, programa Oportunidades Acadêmicas leva estudantes de baixa renda para universidades americanas. Você vai ver a partir de agora. Boa tarde, seja bem-vindo e bem-vinda. O relator do projeto que prorroga a desoneração da folha de pagamentos até 2023 deu parecer favorável à medida. O plenário do Senado deve votar a proposta ainda hoje. O parecer do relator do projeto, senador veneziano Vital do Rego, é favorável à prorrogação da desoneração da folha de pagamento de 17 setores até 2023. A desoneração permite às empresas dos setores que mais geraram empregos no país substituir a contribuição previdenciária de 20% sobre os salários dos empregados por uma alíquota sobre a receita bruta, que varia de 1% a 4,5%. O projeto abrange os setores da indústria têxtil, calçados, máquinas, proteína animal, construção civil, comunicação, transporte rodoviário, entre outros. No relatório, o veneziano não fez alterações ao texto aprovado pela Câmara. Veneziano argumentou que o reaquecimento da economia impõe estímulos fiscais e a prorrogação dos já existentes. Para ele, a não prorrogação da desoneração da folha criaria obstáculos para a retomada de empregos. A desoneração perderia validade no fim deste ano, mas o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o governo decidiu adotar a medida, favorecendo 17 setores da economia por mais 2 anos. Depois de receber novas doses, o Rio de Janeiro retoma amanhã a campanha de imunização que havia sido suspensa na semana passada. A cidade do Rio de Janeiro recebeu 100 mil doses da vacina contra a gripe. A vacinação havia sido suspensa na última semana por conta da falta de doses provocada pelo aumento da procura pelo imunizante. O Rio vive hoje um surto da gripe influenza. Na última terça-feira, a Secretaria de Saúde divulgou que mais de 20 mil pessoas foram contaminadas nas últimas 3 semanas. A Secretaria de Saúde diz que houve um aumento de 239% na média móvel de casos de síndrome gripal nas unidades de pronto atendimento e nas UPAs do estado em relação aos últimos 14 dias. O crescimento foi verificado a partir de 22 de novembro, quando foram registrados 505 atendimentos e chegou a quase 6 mil na última segunda-feira. A Secretaria inaugurou o 2º Centro para Apoio aos Pacientes com Síndrome Gripal da cidade, no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca. A previsão é de atender cerca de 500 pacientes por dia. A primeira unidade foi aberta na Vila Olímpica do Alemão. Confirmando a previsão do mercado financeiro, o Comitê de Política Monetária do Banco Central elevou a taxa Selic para 9,25% ao ano. Esse é o maior patamar em pouco mais de 4 anos. O aumento ocorre diante da inflação elevada, apesar da recessão econômica no país. O mercado já esperava esse aumento, o 7º consecutivo no ano e o 2º desta magnitude, depois da alta de outubro. Dessa forma, a Selic está em um nível que não registrava desde meados de 2017. O Banco Central iniciou o ciclo de altas em março. As estimativas do mercado para a inflação ao final deste ano estão acima dos 10%. O turismo em São Paulo registrou alta em outubro. Segundo a FEComércio, a expansão do setor fez crescer as ofertas de emprego e foram abertas mais de 400 mil vagas. Na capital paulista, o setor de turismo registrou alta de 10% em outubro na comparação com setembro. Segundo o Índice Mensal de Atividade do Turismo, apurado pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo, houve crescimento de 43,5% em relação ao mesmo período de 2020. Desde abril, a expansão acumula alta na comparação com o início do ano. Em outubro, todas as áreas analisadas do setor tiveram alta, com destaque para a taxa de ocupação hoteleira. A movimentação de passageiros nos aeroportos também cresceu no mês.
O faturamento do setor cresceu, chegando a quase 490 milhões de reais. As ofertas de emprego também cresceram, superando o patamar de 400 mil vagas. A partir deste sábado, quem chegar ao Brasil por via aérea e não estiver vacinado vai ter que cumprir uma quarentena de 5 dias. As regras foram publicadas na edição de hoje do Diário Oficial da União e valem para brasileiros e estrangeiros. Começa a valer neste sábado as novas regras do governo federal para os viajantes que entrarem no Brasil por via aérea. Ao desembarcar no país, os passageiros devem apresentar teste negativo para a Covid e comprovante de vacinação. A imunização precisa ter sido concluída 14 dias antes da data de embarque. Quem não estiver com a vacinação concluída vai precisar fazer quarentena de 5 dias na cidade de destino. No 5º dia, a pessoa deve fazer um teste RT-PCR e, se o resultado der negativo, vai poder sair do isolamento. O Centro de Informações Estratégicas em Saúde de cada região fica responsável pelo monitoramento. Até agora, para entrar no Brasil, todos os viajantes, brasileiros ou estrangeiros, precisavam apresentar apenas a declaração de saúde do viajante, que pode ser preenchida no site da Anvisa, e um exame RT-PCR negativo realizado até 72 horas antes do embarque. Para quem entra no Brasil por terra, é necessário apresentar um comprovante de vacinação ou teste negativo de Covid. Essa exigência não vale para moradores de cidades divididas por fronteiras, trabalhadores de carga, viajantes que vêm do Paraguai e pessoas afetadas por crises humanitárias. Para a Anvisa, essa exigência de quarentena para quem chegar ao Brasil e não estiver vacinado é suficiente para desestimular o chamado turismo antivacina. Mais de 21 milhões de brasileiros já se recuperaram da Covid-19. A média móvel de mortes segue abaixo de 200 vítimas diárias. Em 24 horas, o Brasil registrou mais 233 novas mortes por Covid-19. Agora são 616.251 vítimas da doença no país. Também foram somados mais 10.055 novos casos de um dia para o outro. São mais de 22 milhões e 167 mil diagnósticos de coronavírus confirmados desde o início da pandemia. A média móvel de mortes por Covid é de 184 vítimas. Está abaixo de 300 pelo 37º dia seguido. Já a média móvel de casos indica 8.819 novos registros diários. A tendência é de estabilidade. No mapa da evolução da doença por regiões, hoje 4 estados apontaram alta: Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Sergipe. Já em estabilidade, agora estão 4 estados: Pará, Piauí, Rondônia e São Paulo. 19 unidades da federação apresentaram queda: Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Roraima, Santa Catarina e Tocantins. E vamos aos números da vacinação. Já foram aplicadas no Brasil 317.474.000 doses de vacinas contra a Covid. Segundo o Ministério da Saúde e as Secretarias Estaduais de Saúde, mais de 159.901.000 pessoas tomaram a primeira dose. Isso representa 74,96% da população, enquanto mais de 138.249.000 brasileiros tomaram a segunda dose, o que representa 64,81% da população. E a dose de reforço já foi aplicada em mais de 19.322.000 pessoas, 9,6% dos brasileiros. E olha só, cientistas da Universidade de Hong Kong conseguiram capturar pela primeira vez a imagem da variante Ômicron do coronavírus com a ajuda de um microscópio. Segundo cientistas, na imagem da esquerda, é possível ver um recorte de baixa ampliação de uma célula de um rim de macaco afetada intencionalmente com a variante. Já a imagem da direita tem alta ampliação desta mesma célula, mostrando as partículas virais mais de perto, dentro de um quadrado cor-de-rosa. A variante Ômicron foi reportada à OMS no dia 24 de novembro deste ano pela África do Sul.
2 anos depois da descoberta da Covid-19, a Agência Nacional de Medicamentos informou que a China aprovou pela primeira vez um tratamento contra a doença. Ao contrário da vacina, que é preventiva, o tratamento serve para evitar complicações graves em pessoas já infectadas. Administrado com uma injeção, o fármaco foi elaborado em conjunto pela Universidade Tsinghua de Pequim, o Hospital número 3 de Shenzhen e a empresa Brii Biosciences. Segundo os testes clínicos, o tratamento reduz em 80% as hospitalizações e o risco de morte em pacientes em estado frágil. Enquanto isso, os Estados Unidos autorizaram uma síntese de anticorpos desenvolvida pela AstraZeneca. O tratamento denominado Evusheld combina 2 tipos de anticorpos sintetizados e é administrado com 2 injeções intramusculares consecutivas. Mas o órgão alerta: ele não é substituto para a vacina. Poderá ser aplicado a pessoas com 12 ou mais anos de idade, nas quais a vacina pode causar reação adversa ou não ser tão eficaz. Depois do intervalo, pessoas de baixa renda ganham oportunidade para estudar de graça em uma universidade americana. É daqui a pouquinho. Estamos de volta ao vivo, agora são 13 horas e 16 minutos no horário de Brasília. Os grupos imobiliários chineses Evergrande e Caixa deixaram de pagar os juros de suas dívidas. A informação foi divulgada nesta quinta-feira pela agência de classificação Fitch. A Evergrande, com uma dívida de quase 300 bilhões de dólares, enfrenta problemas há vários meses para cumprir os pagamentos de juros e as entregas de apartamentos. Em 6 de novembro, o grupo deveria ter feito um pagamento de 82 milhões e meio de dólares, para o qual tinha um período de carência de 1 mês, que terminou. A Fitch afirmou que nem a Evergrande nem seus credores fizeram qualquer anúncio sobre um reembolso e passou a considerar que o grupo não pagou. Esta é a primeira suspensão de pagamento da companhia, que apesar de estar em dificuldades, sempre havia conseguido pagar os credores no último minuto. Ao mesmo tempo, o grupo imobiliário Caixa, um dos mais endividados do país, também deixou de executar um pagamento. Juros de 400 milhões deveriam ter sido pagos na terça-feira, mas o grupo já havia alertado na semana passada que corria o risco de inadimplência. A Caixa, que tem 17 mil funcionários, foi o primeiro grupo imobiliário chinês a entrar em default em títulos em dólar em 2015. O governo chinês criticou o boicote diplomático aos Jogos Olímpicos de Inverno e diz acreditar no sucesso do torneio, que começa em fevereiro. O governo chinês criticou o boicote diplomático liderado pelos Estados Unidos e acompanhado por Austrália, Reino Unido e Canadá aos Jogos Olímpicos de Inverno em 2022. Mesmo com a ausência de representantes destes países, o porta-voz da diplomacia chinesa, Wang Wenbin, acredita no sucesso do torneio que começa em fevereiro. Ele também afirmou que a China não havia convidado os países em questão e que vai garantir o sucesso do evento esportivo. Em primeiro lugar, a China nunca enviou convites aos países. Quer se os funcionários venham ou não, veremos os Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim. Esportes não têm nada a ver com política. As Olimpíadas são um grande encontro para atletas e amantes de esportes, não um palco para políticos. O presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, afirmou na quarta que pretende manter uma posição neutra, mas destacou que o importante é a participação dos atletas. Embora o boicote signifique apenas que representantes dos governos não serão enviados ao evento sem impedir a viagem dos atletas, Pequim ameaçou adotar represálias. O governo chinês classificou a decisão como parte de uma manipulação política, impopular e isolacionista. Os Jogos de Inverno vão ocorrer de 4 a 20 de fevereiro, mas em consequência das restrições para a entrada de estrangeiros na China pela Covid-19,
poucos políticos devem viajar a Pequim. A Rússia está de volta ao setor de turismo espacial após perder espaço para as empresas privadas americanas. Depois de 6 horas de voo, um bilionário japonês desembarcou na Estação Espacial Internacional acompanhado de um assistente. O magnata vai passar 12 dias a bordo da ISS. A viagem saiu do cosmódromo de Baikonur, no Cazaquistão, com destino à Estação Espacial Internacional. Com isso, a Rússia está de volta ao turismo espacial. O bilionário japonês de 46 anos, Yusaku Maezawa, planeja realizar doações do espaço com a fortuna que fez no ramo da moda online. Junto a ele estão seu assistente Yozo Hirano e o cosmonauta Alexander Misurkin, que passarão 12 dias no local da estação. Durante a viagem, o magnata cumprirá uma lista de 100 desafios que ele mesmo criou, como cortar cabelo em condições de gravidade zero, jogar tênis de mesa ou mesmo procurar por sinais de vida extraterrestre. Algumas horas antes do lançamento da nave Soyuz, Maezawa chegou a publicar em seu perfil no Twitter uma mensagem: "Sonho realizado", em comemoração ao feito. De acordo com o empresário, essa não deverá ser a sua última viagem espacial. Ele planeja ir à Lua com a SpaceX do também bilionário Elon Musk no ano de 2023. Estudar em uma universidade americana com bolsa integral é possível para brasileiros com recursos financeiros limitados. E o programa Oportunidades Acadêmicas está com inscrições abertas até o dia 10 de janeiro de 2022. Veja como participar do processo seletivo na reportagem. Estas imagens são comuns para muita gente. Cenários de séries e filmes, as universidades mais requisitadas dos Estados Unidos remetem ao sonho americano, que para a maioria das pessoas é apenas ficção. Mas para este paulistano, virou realidade. Eu não sei como que eu teria conseguido passar por ter feito a application que eu fiz, a candidatura que eu fiz, e ter tido sucesso nessa candidatura se não fosse oportunidades acadêmicas. Uma por causa do apoio financeiro, mas também pelo apoio de mentoria. Mentoria, orientação, tradução de documentos e o custeio de todas as despesas relacionadas ao processo de candidatura para que alunos concorram a bolsas de universidades americanas. Isso é o que o programa Oportunidades Acadêmicas, apoiado pela Rede Education USA, do Departamento de Estado dos Estados Unidos, oferece a estudantes brasileiros há 15 anos. O objetivo do programa sempre foi selecionar e ajudar alunos que não têm a condição financeira, né, necessária para realizar o processo de candidatura às universidades americanas, mas que teriam as chances acadêmicas. A cada ano, o programa Oportunidades Acadêmicas seleciona 20 estudantes em um universo de 400 inscritos para orientar e apoiar nesse processo. E a conquista de uma vaga vai muito além da exigência do inglês avançado, bons resultados nas provas que são realizadas em várias cidades brasileiras ou da análise do histórico escolar, que obviamente deve conter apenas notas altas. As universidades americanas realizam um processo holístico muito mais abrangente. Elas querem conhecer o estudante, saber de onde ele veio, quem foi ao longo do tempo, como se comportou no ambiente em que esteve inserido, como interage com a comunidade onde vive. E, claro, se ele se envolveu em atividades comunitárias e extracurriculares. A Mariana tem todo esse histórico. Eu participei de Olimpíadas de Química, Matemática e História. E aí, com essas Olimpíadas, eu conheci muita gente que foi para fora, que estudou em vários cantos do mundo, então já tinha esse input de que era possível, e obviamente também me ajudaram muito dentro do processo seletivo, porque era uma forma de mostrar mérito acadêmico dentro desse processo holístico de admissão das faculdades americanas. Mariana também foi selecionada pelo programa Oportunidades Acadêmicas no Brasil, apesar de não ser brasileira. A jovem chegou ao país em 2001, aos 4 anos de idade, após fugir com a família dos efeitos da Guerra Civil na Geórgia. No Rio de Janeiro, a família passou a morar em uma comunidade. O pai, cientista político, tornou-se vendedor ambulante e a mãe conseguiu emprego de babá
Ainda no ensino fundamental, a menina foi aprovada no processo seletivo de uma escola federal renomada. Foi naquele momento que ela conheceu o programa e, pela trajetória acadêmica traçada até ali, conquistou uma bolsa para estudar em Harvard, onde se formou em 2020. Hoje, de volta ao Brasil, Marian é uma empresária de sucesso e grata pelas oportunidades que se colocaram na vida dela. Tem uma palavra em georgiano que não tem tradução para o português, mas eu vou falar em georgiano, é Mizandasahuri. A tradução dessa palavra basicamente quer dizer que existe um objetivo e eu vou atrás desse objetivo para conseguir alcançá-lo. Então, eu sou incansável no processo de alcançar o objetivo que eu mesma me seto e que eu mesma defino para mim. Então, eu acho que o Oportunidades Acadêmicas foi uma ferramenta e um recurso e uma ajuda fenomenal nesse processo de alcançar os objetivos que eu tinha em mente na época. E você também pode chegar lá. As inscrições do programa Oportunidades Acadêmicas estão abertas até o dia 10 de janeiro de 2022. Para participar, basta acessar o site www.educationusa.org.br. Os candidatos devem estar no 2º ou 3º ano do ensino médio em 2022 ou ter se formado em 2021 para se candidatar à graduação, mas o programa também encaminha para o mestrado ou doutorado, nesses casos, após a conclusão do bacharelado. Ele tendo o grau já concluído, ele pode ingressar no programa. Independente de idade. Independente de idade. Além disso, para ser admitido no processo seletivo, o estudante deve vir de uma família com recursos financeiros limitados. A verdade é que a grande maioria dos brasileiros não tem possibilidade de arcar com todos os custos do processo, tampouco com os gastos para viver fora do país. Mas tudo é coberto pelo programa e depois pela bolsa da universidade. Essa edição fica por aqui, mas no YouTube você pode rever as nossas reportagens. Já já tem mais informações com a Juliana Dariva. Uma boa tarde para você e até amanhã.